queridos alunos, professores, superintendentes e todos os amigos da Escola Bíblica Dominical. Saudações também aos pastores que têm apoiado este importante departamento da Igreja ao longo dos anos. A Escola Bíblica Dominical tem sido um dos maiores investimentos no Reino de Deus, resultando na formação cristã de muitos membros e na preparação de valiosos obreiros que servem brilhantemente na Igreja hoje. Hoje estamos aqui com mais um vídeo-aula, para estudarmos a lição número 6 com o tema, As Nossas Armas Espirituais. Na lição anterior, exploramos 3 opositores que podem surgir como obstáculos em nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, ou seja, recursos espirituais que todo crente precisa usar diante dos desafios da vida cristã: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nossa caminhada com Cristo, estamos envolvidos em uma batalha espiritual que só terminará com o arrebatamento da Igreja para o céu. Professor, vamos diretos para o primeiro tópico, as armas do crente. Ponto 1. Neste primeiro ponto do tópico, o texto As Armas está fornecendo uma classificação das armas mencionadas nas Escrituras, tanto como instrumentos de ataque quanto de defesa. No entanto, ao interpretar o Salmo 23, versículo 4, parece haver uma interpretação equivocada sobre o significado da vara. No Salmo 23, versículo 4, a frase "a tua vara e o teu cajado me consolam" é frequentemente interpretada como um símbolo do cuidado e proteção de Deus sobre o salmista, e não como um instrumento de ataque. O cajado do pastor, que inclui a vara, é utilizado principalmente para orientar, guiar e proteger as ovelhas. Portanto, nesse contexto, é mais apropriado entender a vara como um símbolo de orientação e proteção divina, em vez de um instrumento de ataque. Então, embora o texto ofereça uma lista precisa das armas mencionadas nas Escrituras, a interpretação da vara como um instrumento de ataque no Salmo 23 parece estar equivocada. Em vez disso, a vara neste contexto é mais adequadamente entendida como um símbolo de orientação e proteção divina. Após essa observação, vamos explorar as definições e informações sobre os instrumentos de ataque e defesa mencionados no Antigo Testamento. Queridos telespectadores, é hora de nos aprofundarmos no comentário do nosso estimado comentarista, Pastor Osiel Gomes, e aprender sobre os instrumentos de ataque mencionados nas Escrituras. São eles: espada, funda, flecha, lança e dardos. A espada. Uma arma de lâmina afiada, geralmente de metal, usada para cortar ou perfurar. As espadas eram utilizadas em combate corpo a corpo e eram uma parte essencial do arsenal dos exércitos antigos. A funda. Uma arma de arremesso que consiste em uma tira de couro ou tecido que é girada rapidamente para lançar uma pedra ou projétil em alta velocidade. Davi, antes de se tornar rei de Israel, usou uma funda para derrotar Golias. 1 Samuel 17. O arco e flecha. Um arco é um instrumento de tração usado para lançar flechas. As flechas, por sua vez, são projéteis pontiagudos lançados pelo arco. O arco e flecha eram armas de longo alcance e eram amplamente utilizados em combates à distância. A lança. Uma arma de arremesso com uma ponta afiada, montada em uma haste longa. As lanças eram eficazes tanto em combate corpo a corpo quanto como armas de arremesso. Elas eram usadas por guerreiros israelitas e outros povos antigos. Os dardos. Similar às flechas, os dardos eram projéteis lançados à mão ou por meio de instrumentos de arremesso. Eles eram menores e mais leves que as flechas e eram usados principalmente em combate próximo. Muito bem, agora vamos para as definições dos instrumentos de defesa que são eles: escudo, capacete, couraça e caneleiras. Escudo. Um dispositivo usado para proteger o corpo contra ataques, como golpes de espada, flechas ou pedras. Os escudos eram feitos de vários materiais, como madeira, metal ou couro, e eram realizados com as mãos ou presos ao braço. Capacete. Um equipamento protetor usado na cabeça para proteger contra golpes e traumas. Os capacetes eram frequentemente feitos de metal ou couro e eram essenciais para proteger o crânio em combate. Couraça. Uma armadura usada para proteger o tronco e o dorso. As couraças podiam ser feitas de metal,
couro ou outros materiais resistentes e forneciam uma proteção vital contra golpes e projéteis. Caneleiras. Proteções usadas nas pernas e tornozelos para proteger contra golpes e ferimentos. As caneleiras eram frequentemente feitas de metal ou couro e ofereciam proteção adicional às pernas dos guerreiros. Esses instrumentos de ataque e defesa eram essenciais para os exércitos e guerreiros do Antigo Testamento, e sua eficácia em combate influenciava diretamente o resultado das batalhas. Para nós, os cristãos, em nossos dias, o uso dessas armas tem um sentido metafórico. Em vez de se referir a combates físicos, eles representam a luta espiritual contra as forças do mal lideradas pelo diabo. Nesse contexto, as armas incluem a fé, a oração, a verdade e outras virtudes espirituais, que são usadas para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. No ponto 2 deste primeiro tópico, vamos conhecer também as estratégias do inimigo. É importante entendermos o que o diabo pode fazer para nos enganar. O Novo Testamento nos mostra isso. Vejamos. Primeiro, ele pode tirar a palavra de Deus do nosso coração. Isso significa que o diabo pode fazer com que esqueçamos ou ignoremos a palavra de Deus em nossas vidas. Ele pode nos distrair ou nos levar a questionar a verdade da palavra, fazendo com que não a valorizemos mais. Segundo, ele mente para obter poder. Isso se refere ao fato de que o diabo é um enganador e usa a mentira para ganhar influência sobre as pessoas. Ele pode distorcer a verdade ou criar falsas promessas para nos atrair e nos afastar de Deus. Terceiro, ele usa pessoas para nos trair. O diabo pode influenciar outras pessoas a agirem contra nós ou a nos enganarem de alguma forma. Ele pode manipular relacionamentos para nos prejudicar ou nos fazer duvidar do amor e confiança das pessoas ao nosso redor. Quarto, ele tenta nos escravizar. Isso significa que o diabo procura nos aprisionar em vícios, hábitos prejudiciais ou comportamentos pecaminosos que nos afastam de Deus e nos tornam escravos do pecado. Ele quer nos manter longe da liberdade que vem através de Cristo. Quinto, ele enfraquece nossa fé. O diabo pode nos atacar com dúvidas, medos e preocupações para enfraquecer nossa confiança em Deus. Ele pode nos fazer questionar nossa fé, minando nossa esperança e nos levando a desistir de seguir a Deus. Sexto, ele engana com ensinamentos falsos. Isso se refere ao fato de que o diabo pode promover falsas doutrinas, crenças ou ideologias que contradizem a verdade de Deus. Ele pode distorcer a palavra de Deus ou nos levar a seguir caminhos que nos afastam de Deus e da verdadeira fé. Por isso, o apóstolo Pedro nos avisa: estejam atentos. O diabo está sempre ao nosso redor, tentando nos pegar como um leão faminto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Concluindo o primeiro tópico com o ponto 3, vamos identificar o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo nos diz que o diabo é o líder de todas as coisas ruins que lutam contra nós. Às vezes, até mesmo Paulo, que era um seguidor dedicado de Jesus, foi impedido pelo diabo de realizar suas tarefas através de pessoas comuns que foram usadas como instrumentos. É por isso que ele chama Satanás de príncipe do poder do ar, indicando sua influência no mundo espiritual. Isso mostra o poder e a autoridade do diabo no mundo do mal. Além disso, ele é chamado de Deus deste mundo, ressaltando sua importância e influência na sociedade. Assim, não podemos esquecer que o diabo tem um reino organizado com seus seguidores e líderes, incluindo emissários, principados e potestades, que trabalham ativamente para espalhar o mal. Revisando o primeiro tópico. Neste tópico, exploramos as armas espirituais do crente, tanto as de ataque quanto as de defesa, conforme descritas nas Escrituras. Vimos como essas armas são essenciais para nossa jornada de fé, nos fortalecendo e nos protegendo na batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Ao compreendermos as estratégias do inimigo, estamos mais preparados para resistir às suas investidas e permanecer firmes na fé. Devemos estar atentos às tentativas do diabo de nos desviar da verdade e nos afastar de Deus. Por fim, reconhecemos a autoridade e o poder de Satanás como líder de todas as forças do mal, mas também lembramos que, em Cristo, temos a vitória sobre ele.
Ao utilizarmos as armas espirituais que Deus nos concedeu, podemos resistir ao inimigo e permanecer firmes na nossa fé, confiantes na proteção e orientação divinas. Que possamos continuar a crescer no conhecimento das Escrituras e a fortalecer nossa vida de oração e comunhão com Deus, capacitados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida que glorifica ao Senhor em meio aos desafios deste mundo. Continuando nossa aula, adentraremos agora no segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. O pastor Osiel Gomes nos apresenta, em seu comentário, 3 poderosas armas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Neste sentido, vamos examinar o primeiro ponto, focando na importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é como alimento para a nossa alma, tão importante quanto o pão que comemos todos os dias. Jesus nos ensinou que não vivemos apenas de comida física, mas de cada palavra que vem de Deus. Pedro, um dos seguidores de Jesus, nos aconselha a desejar com todo o coração o leite puro da palavra, que nos ajuda a crescer espiritualmente. Ele compara esse estudo perseverante da palavra com o crescimento de um bebê que se alimenta de leite para se desenvolver. Quando nos alimentamos e fortalecemos com a palavra de Deus, nos tornamos como uma casa construída sobre uma rocha sólida. Estamos preparados para resistir às tentações e aos ataques do mal. É como se estivéssemos construindo nossa vida espiritual em um terreno seguro e firme. Aqueles que seguem os ensinamentos de Deus experimentam uma mudança positiva em suas vidas. Eles se tornam mais fortes espiritualmente e são capazes de discernir entre o certo e o errado. A palavra de Deus nos guia pelo caminho da verdade e nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus. O ponto 2 do tópico nos conscientiza sobre a arma chamada de oração. A oração é uma aliada poderosa do estudo da palavra de Deus, sendo uma das armas espirituais mais importantes na jornada do crente em direção ao céu. Assim como diz o Salmo 55, versículo 17, devemos dedicar tempo à oração constantemente. É crucial entender a declaração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18, onde ele nos exorta a orar em todos os momentos, com todas as formas de oração e súplica, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui, a oração não é vista como uma peça separada da armadura espiritual, mas sim como um elemento que ajusta e alinha toda a nossa armadura espiritual. Essa imagem sugere que a oração fortalece todas as áreas da nossa vida espiritual, como se fosse um ajuste que garante que toda a nossa armadura esteja em perfeita sintonia. Dessa forma, a oração é essencial para manter nossa conexão com Deus e fortalecer nossa fé em todas as circunstâncias da vida. No terceiro ponto do tópico 2, o pastor Osiel Gomes mostra com clareza sobre o jejum outra arma poderosa. O jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, representa uma terceira arma espiritual crucial na jornada do crente em direção ao céu. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática comum. No Antigo Testamento, vemos exemplos de jejum como uma busca por orientação divina, como registrado em passagens como Êxodo capítulo 34, versículo 28, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 e 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 ao 23. No Novo Testamento, Jesus jejuou e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo, como mencionado em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4 e outras passagens. A igreja primitiva também praticava o jejum como forma de buscar orientação divina, especialmente ao enviar obreiros, como vemos em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, e capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo também jejuava durante seu ministério, conforme mencionado na segunda carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 5 e capítulo 11, versículo 27. Portanto, o jejum desempenha um papel significativo na vida do crente, pois é uma prática que nos ajuda a buscar uma maior intimidade com Deus e a estar mais sensíveis à sua vontade em nossas vidas. Visando o segundo tópico. Após explorarmos os 3 poderosos recursos espirituais fundamentais para o cristão, que são a palavra de Deus, a oração e o jejum, compreendemos melhor a profundidade e a importância de cada um deles em nossa jornada espiritual. A palavra de Deus é como alimento para a nossa alma, fortalecendo-nos e guiando-nos no caminho da verdade. Assim como um edifício sólido construído sobre uma rocha,
quando nos firmamos nos ensinamentos divinos, estamos preparados para enfrentar os desafios e tentações da vida. A oração, por sua vez, é o elo que nos conecta a Deus, ajustando e alinhando toda a nossa armadura espiritual. Ela fortalece todas as áreas de nossa vida espiritual, mantendo-nos firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Por fim, o jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, é uma prática que nos ajuda a buscar uma maior intimidade com Deus e a discernir sua vontade em nossas vidas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos exemplos de como o jejum pode ser uma poderosa ferramenta espiritual na busca por orientação divina e fortalecimento da fé. Assim, ao compreendermos e aplicarmos essas três armas espirituais em nossa vida diária, estamos capacitados a crescer espiritualmente e a caminhar mais próximos de Deus em nossa jornada para o céu. No terceiro e derradeiro tópico da nossa lição, o comentarista encerra com um brilho especial ao nos apresentar Jesus Cristo como nosso maior exemplo. Nele, vemos Jesus vencendo Satanás ao usar a palavra, vivendo em constante comunhão através da oração e praticando o jejum. Vamos nos aprofundar nessas verdades e aplicar em nossas vidas tudo o que estamos aprendendo nesta aula. Primeiro ponto: vencendo o diabo com a palavra. Existem dois eventos importantes em Lucas capítulo 4 que mostram como Jesus valorizava a palavra de Deus. No primeiro, Jesus venceu o tentador citando a palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículo 4, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No segundo evento, ele leu um trecho do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e declarou que essa passagem se cumpria naquele momento, Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 20, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Esses eventos mostram que Jesus enfatizava a importância dos princípios da palavra de Deus em nossa vida, especialmente na batalha contra o mal. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nossa única arma de ataque na armadura espiritual do crente. Efésios capítulo 6, versículo 17. Essa espada é poderosa e eficaz, vinda do próprio Espírito Santo de Deus, segunda Epístola a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Segundo ponto: vivendo em oração. O evangelista Lucas nos mostra que Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares tranquilos e desertos para orar. Ele fazia isso frequentemente, Lucas capítulo 5, versículos 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 28. Além disso, Jesus não apenas orava por si mesmo, mas também intercedia pelos seus discípulos e pela igreja. João capítulo 17, versículos 9 e versículos 20 ao 22, pelos seus perseguidores. Lucas capítulo 23, versículo 34, por Simão. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, e até pelos que estavam presentes quando Lázaro morreu. João capítulo 11, versículos 41 e 42. Jesus compreendia profundamente o valor da oração e dedicava muito tempo para falar com Deus. Ele nos ensina que a oração é essencial em nossa vida espiritual e nos convida a seguir o seu exemplo. Ele nos incentiva a reservar um lugar tranquilo, um horário específico e a fazer da oração uma prioridade em nossa rotina diária. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ponto 3. Vivendo em jejum. Além de dedicar tempo para meditar na palavra e perseverar em oração, Jesus também praticava o jejum. Lucas capítulo 4, versículo 2. Ele espera que nós também o imitemos, jejuando. Embora algumas pessoas ensinem que o jejum não é necessário, a Bíblia nos incentiva a jejuar, a menos que tenhamos problemas de saúde que nos impeçam. Nesse caso, é importante buscar orientação médica. Quando combinamos o estudo da palavra, a oração e o jejum, fortalecemos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Isso é algo que os líderes e membros da Igreja Antiga praticavam, seguindo o exemplo de Jesus, Atos capítulo 9, versículo 9, e capítulo 13, versículos 2 e 3. Visando o tópico 3. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Neste terceiro e último tópico da nossa lição, o comentarista nos brinda com uma reflexão profunda ao apresentar Jesus Cristo como nosso maior exemplo. Ao observarmos a vida de Jesus,
vemos como ele utilizou a palavra de Deus como arma contra o mal, como viveu em constante comunhão através da oração e como praticou o jejum. No primeiro ponto, destacamos a importância da palavra de Deus na vida de Jesus. Ele não apenas citou as Escrituras para vencer o tentador, mas também declarou o cumprimento das profecias enquanto lia nas sinagogas. Isso nos mostra como Jesus enfatizava a importância dos princípios da palavra de Deus em nossa vida espiritual. Assim como ele, somos encorajados pelo apóstolo Paulo a utilizar a palavra como nossa arma espiritual. No segundo ponto, aprendemos sobre a vida de oração de Jesus. Ele não apenas dedicava tempo para falar com Deus, mas também intercedia por seus discípulos, pela igreja e até mesmo por seus perseguidores. Jesus nos ensina que a oração é essencial em nossa jornada espiritual e nos incentiva a reservar um momento específico para isso em nossa rotina diária. No terceiro ponto, compreendemos que Jesus também praticava o jejum. Ele espera que nós também o imitemos nessa disciplina espiritual. O jejum, quando combinado com o estudo da palavra e a oração, fortalece nossa intimidade com Deus e nos torna mais sensíveis à sua voz. Portanto, ao nos inspirarmos no exemplo de Jesus e ao aplicarmos esses princípios em nossa vida, podemos crescer espiritualmente e fortalecer nossa relação com Deus. Que possamos seguir o exemplo de Jesus em vencer o mal com a palavra, viver em comunhão através da oração e praticar o jejum, buscando sempre uma vida de maior intimidade e sensibilidade espiritual. Conclusão. Nesta aula aprendemos 5 importantes lições. Primeira lição. Jesus nos ensina a vencer o mal com a palavra de Deus. Segunda lição. A oração constante fortalece nossa comunhão com Deus. Terceira lição. O jejum, aliado ao estudo da palavra e à oração, intensifica nossa intimidade espiritual. Quarta lição. A palavra de Deus, a oração e o jejum são armas poderosas na jornada espiritual do cristão. Quinta lição. Seguir o exemplo de Jesus nos capacita a usar eficazmente nossas armas espirituais contra as forças do mal. Agradecemos a todos que acompanharam esta aula. Desejamos a todos uma excelente experiência em suas igrejas no próximo domingo, 12 de maio. Convidamos vocês para mais um encontro de aprendizado na próxima segunda-feira, aqui no canal, a partir das 5 da manhã. Se gostaram da aula, deixem seu like e se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se agora para não perderem nenhuma das nossas futuras aulas.